A palavra de Deus, ela fala da importância de a nossa fé, ela ser uma fé que ela está relacionada com obras. E esse é um assunto que sempre trouxe alguma confusão, controvérsia na história da igreja. Nós sabemos que no século XVI os reformadores se levantaram contra a igreja romana, defendendo sola fides, ou a salvação somente pela fé. E esse é um assunto que até hoje ele traz alguma necessidade de esclarecimento, não só para combater o erro ensinado pela igreja romana, que diz que a salvação é pelas obras de caridade e obediência e submissão aos sacramentos administrados pela igreja romana, mas que a fé ela não é suficiente, que ela necessita então das obras, fé e obras. Então seria fé mais obras. Enquanto os reformadores eles vão dizer que a fé ela é suficiente no seu aspecto instrumental e que ela é necessária sim, porque ela é resultado de uma obra de Deus realizada no coração do homem para que ele possa receber aquilo que Cristo, na sua suficiência, na sua perfeição, ele conseguiu, ele mereceu em favor dos eleitos. Então a salvação é pela fé, é por meio da fé, e somente a fé é o instrumento que nos dá acesso a Cristo para receber aquilo que ele preparou para nós. Então esse é um assunto que precisa ser esclarecido, mas a fé ela não é somente na salvação, ela precisa também ser entendida que ela é instrumento para a santificação e para nosso contínuo relacionamento com Deus. Tiago, aqui no capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, nos mostra então a necessidade de corrigir aqueles irmãos que, crendo que a salvação é somente pela fé, não tem necessidade nenhuma de obras e nem entendem o lugar das obras na vida cristã e da santificação como importantes para uma vida saudável, uma vida cristã saudável, um relacionamento aprovado diante de Deus. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem obras, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem, tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras, as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por suas obras a meretriz Rabi, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós temos aqui então uma tríplice divisão presente no texto, que nós podemos argumentar, expor o texto dizendo que, em primeiro lugar, do verso 14 ao verso 17, a fé ela é caridosa. Então a fé ela produz obras de amor, a fé ela produz obras de fato, a fé que ama a Deus e ama também ao próximo, ela por amor a Deus, ela produz fé
ela produz obras de caridade. Segundo, a fé ela é operante, a fé ela é ativa. A fé não é apenas um assentimento, uma concordância intelectual em abstrações, em afirmações, em teorias, em doutrinas. Pelo contrário, a fé que crê é a fé que move a ação. A fé que recebe a verdade, ela produz a prática. Em terceiro lugar, do verso 21 ao verso 26, a fé ela é frutífera, ou seja, a fé ela produz frutos de justiça, a fé ela produz frutos de obediência, a fé ela produz frutos de evidência concreta. Embora a fé é algo que ocorre no subjetivo, e somente Deus é quem dá a fé, e somente Deus pode discernir se há presente no coração uma verdadeira fé. É verdade, porque nós somente podemos ver se há fé verdadeira, se esta fé é frutificada através de obras. Então, Tiago ele está aqui nos mostrando que a fé ela é caridosa, a fé ela é operante e a fé ela é frutífera. E é nessa estrutura que nós estaremos analisando o texto de Tiago. Tiago capítulo 2, do verso 14 a 25. Então, do verso 14 ao verso 17, em primeiro lugar, nós vemos que a fé ela é caridosa. A fé ela produz atos de amor. Aquele que ama a Deus, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que ama os 2 maiores mandamentos de toda a lei de Deus e vive o evangelho de Deus, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o texto aqui diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, a fé que ela é inoperante, a fé que ela não é evidenciada em amor, esta fé não pode produzir salvação. E aí, Tiago, ele usa o exemplo no verso 15, o verso 16, ele usa aqui uma ilustração para confrontar o aspecto prático. Nós precisamos lembrar do contexto. No capítulo 1, nós sabemos que Tiago escreve a um grupo de judeus cristãos que sob perseguição haviam entrado em dispersão. Inclusive, ele usa uma terminologia para descrever estes irmãos como sendo as 12 tribos que se encontravam em dispersão. Obviamente, essa expressão das tribos que se encontravam em dispersão era uma referência aos crentes da antiga aliança, sob juízo de Deus, que durante a invasão assíria e depois da invasão babilônica, eles foram dispersos entre as nações. Agora Tiago, ele usa a mesma expressão para se referir aos crentes, que sob provação de Deus e um juízo temporal haviam sido dispersos, porque eles precisavam pregar o evangelho a todas as nações, e eles estavam então preferindo manterem-se em Jerusalém. Por algum motivo Deus agora move uma perseguição, eles precisam fugir da possibilidade de uma prisão, de morte, e eles agora estavam peregrinos em terra estranha. Obviamente, alguns deles estavam tendo o privilégio de poder ter um pouco dos seus recursos de joia e dinheiro. Entretanto, é possível que alguns daqueles irmãos, eles estivessem ainda padecendo necessidade, fome, frio. Tiago agora mostra que aqueles crentes, que aqueles judeus cristãos que tinham recursos, que também sob perseguição pudessem assistir, pudessem ajudar aqueles outros que estavam padecendo. Obviamente eles compartilhavam entre si e falavam: eu tenho, eu não tenho, eu preciso. Mas observe bem, o verso 15 diz: se o irmão ou irmã disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, nós olhamos aqui o texto e vemos Tiago confrontando aqueles crentes. Se vocês se amam, se vocês são irmãos em Cristo, se vocês conhecem o Evangelho, se vocês experimentam o amor de Deus, se vocês dizem amar a Deus, mas se vocês a quem não veem, mas vocês
não amam ao seu irmão, a quem não veem, a quem estão vendo, a quem estão percebendo suas necessidades. Então, que tipo de amor a Deus é esse? Que tipo de caridade é esta? Que tipo de vivência e comunhão cristã é essa? E aí, Tiago, ele vem concluindo no verso 17: assim também a fé, se não tiver obras, e aqui a obras é caridade, não tiver amor, não tiver preocupação pelo bem-estar do nosso irmão, do nosso próximo, em especial os irmãos da fé, esta fé, ela é morta, ela não tem operação. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 3, verso 27 e 28, Provérbios 3, 27 e 28 diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas a teu próximo: vai e volte amanhã, então tu darei se o tens agora contigo. Então, a palavra de Deus, ela diz: você não pode enganar o seu próximo. Se você pode fazer o bem, se você tem recursos, se você tem disponibilidade, se você pode dar e compartilhar através do prover das necessidades e materializar o seu amor por ele, não o dispense, não o despeça, dizendo para ele voltar amanhã. A necessidade dele é agora, a fome dele é agora, o frio e a carência dele é agora. Não despeça. Se você tem em sua mão o poder para fazer o bem, não diga vai e volte amanhã para que eu possa te ajudar, se você tem para ajudá-lo agora. Então observe bem que Tiago ele nos exorta para o amor prático imediato. Ele diz aqui no verso 16: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. A paz, ela é promovida, ela é nascida em Deus, ela é comunicada a nós e ela é compartilhada entre nós. Nós devemos lembrar que o conceito de Shalom, e lembrando que a igreja pastoreada por Tiago, ela era, se não exclusivamente, mas pelo menos majoritariamente judeus cristãos, e o conceito de Shalom não é simplesmente ausência de conflito. Shalom não é apenas paz no sentido de serenidade. A ideia de Shalom envolve também a prosperidade, envolve o bem-estar, envolve a qualidade de vida. Então, se você diz Shalom, ide em Shalom, ide em paz, ide em prosperidade, ide em boa qualidade de vida, ide no conforto, enquanto ele padece carência, ele tem fome, e você ainda diz aquecei-vos e fartai-vos. Se você tem e ele não, e ele vem a você para compartilhar e desabafar a necessidade, mas a sua palavra é vazia de compromisso, é vazia de amor, é vazia de ação, então nós temos aqui de fato uma fé morta. Nós temos uma fé que ela de fato não demonstra a prática do amor de Deus. Por isso então que a conclusão de Tiago no verso 17 é: também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Qualquer atitude que não tem amor, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, a palavra do Senhor ela é muito clara nesse aspecto, Ele diz lá no verso 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Mas se eu disser eu amo e o meu amor não for o cuidado por essa pessoa, este amor é falso. É por isso que a palavra de Deus ela continua então em 1 Coríntios 13, verso 14 ao verso 7. O amor é paciente, é benigno, ou seja, ele produz o bem.
O amor, ele produz o bem-estar no outro. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente no mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele preenche a nossa fé e ele então se materializa em obras. A fé verdadeira, a fé salvadora, segundo o verso 14 ao verso 17, a fé viva, ela é uma fé caridosa, ela é uma fé que ama, ela é uma fé que se traduz em ações para o bem-estar, porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então eu não posso dizer para ele: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos. Eu não posso viver uma paz, uma prosperidade, um bem-estar, um conforto. Eu não posso viver uma fartura se isso não pode ser compartilhado na prática com o meu irmão. Em segundo lugar, do verso 18 ao verso 20, a palavra de Deus, ela diz aqui: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então, o que Tiago ele vem agora nos apontando é que a fé, ela é operante. Não existe essa falsa dicotomia. Existem crentes que têm fé e existem crentes que têm obras. Isso não é verdade. Se alguém disser que só tem fé e não tem obras, esse não é convertido. Se alguém tem obras, mas não tem fé, esse também não é convertido. A fé, ela é operante e as obras, elas são fideístas. Então, elas precisam estar agindo de forma operante, de forma viva, de forma ativa. É interessante que ele diz aqui: tu tens fé, eu tenho obras. Se você diz ter fé, mas sem obras, eu te mostrarei com as minhas obras, através das minhas obras, evidenciando com obras a fé verdadeira que eu tenho. É a palavra de Tiago. Então, a fé verdadeira, ela produz obras, né? Ela produz obras. É interessante que na história da teologia, os reformadores, eles disseram que a verdadeira fé salvadora, ela tem 3 elementos. O primeiro elemento e aí usaram 3 expressões em latim, né? Ciência, fidúcia, consensus, né? A ideia desses 3 elementos como sendo o que formam, o que compõe, né, o que estrutura uma verdadeira fé salvadora, é que, em primeiro lugar, a verdadeira fé salvadora, ela é ciência, ela é conhecimento verdadeiro do Evangelho. Então, se alguém conhece verdadeiramente o Evangelho, e esse conhecimento se dá pela palavra, por isso que Romanos 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Então, não basta apenas conhecer a palavra, é necessário que a fé, que é dom de Deus então produza pelo Espírito Santo em nós, em contato com a palavra, o verdadeiro conhecimento do Evangelho, conhecer a Jesus salvadoramente. Jesus, em João 17, no Evangelho de João, capítulo 17, ele diz que a vida eterna é o conhecimento dele. João 17, verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que conheçam a ti, a vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a verdadeira fé salvadora, ela é, em primeiro lugar, conhecimento verdadeiro do Evangelho, conhecer verdadeiramente a Deus de forma verdadeira e a Jesus de forma verdadeira. Então, esse conhecimento verdadeiro, ele cria um compromisso, ele cria vida, ele cria de fato um amor pelo nosso Deus. Mas em segundo lugar, a fé salvadora, ela também, além de conhecimento verdadeiro, ela é uma confiança inabalável. Porque eu sei em quem eu tenho crido, diz o apóstolo Paulo. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou como ele diz, o salmista, no Salmo 23, verso 4, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Então nós temos uma confiança inabalável. Nós podemos dizer ao Senhor quem adestra os meus dedos para a batalha, porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, porque a tua graça não rejeita a minha oração, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então nós temos de fato uma confiança inabalável no Deus soberano, que controla todas as coisas e conduz a nossa vida, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então esta fé operante, ela não somente é conhecimento verdadeiro, mas ela é uma confiança inabalável. Mas esta fé verdadeira também, esta fé salvadora, ela também é um compromisso ou uma submissão, ela é consensus. Nós consentimos, nós dizemos sim, é verdade, e tudo aquilo que Deus nos ordena, tudo aquilo que Deus exige, tudo aquilo que Deus nos dá, nós aceitamos, nós nos comprometemos, nós nos submetemos, nós consentimos, porque nós sabemos que é a vontade de Deus. E aí nós lembramos de Jó, quando Deus tira tudo dele, e ele diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se esta for a vontade de Deus, não somente iremos, diz Tiago no capítulo 4, não somente iremos, mas também prosperaremos e ganharemos, se Deus quiser. Então é de fato a submissão à vontade de Deus, é o compromisso com um Deus vivo e verdadeiro. Esta é a fé salvadora. Ela é um conhecimento verdadeiro, ela é uma confiança inabalável e ela é um compromisso de submissão com Deus verdadeiro. E esta fé salvadora é operante, conforme nós vemos do verso 18 ao verso 20. Ela é operante. É por isso que Tiago confronta aqui dizendo: se você diz que tem fé e não tem obras, eu vou te mostrar a minha fé que produz obras. E aí no verso 19, aqui lembrando novamente que ele estava escrevendo para uma igreja que, se não toda, mas majoritariamente era judia, e que ainda certamente recitava o Shema. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, verso 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Então, ouve, pois, Israel. Chamar é a palavra do hebraico, é a recitação que os judeus deveriam fazer várias vezes durante o dia. Ouve, pois. E aí Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque você está afirmando a ortodoxia, a doutrina correta. Mas observe bem que naquilo que nós apenas cremos por assentimento intelectual, apenas por concordância mental, saiba que até os demônios têm esse tipo de fé. Os demônios sabem que Deus existe. Os demônios sabem quem é Deus. Os demônios sabem que falsas divindades são mentira. E eles tremem quando estão diante de Deus. Eles andam com temor. Eles somente vão aonde Deus permite. Eles somente fazem o que é o propósito de Deus. Então a fé operante não é uma fé que produz apenas concordância mental, mas ela produz de fato um conhecimento verdadeiro, uma confiança inabalável e um compromisso que gera submissão. E essa submissão, ela produz obras. E aí o verso 20 diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem as obras é inoperante? Nós devemos lembrar então que, em primeiro lugar, do verso 14 ao 17, a fé ela é caridosa. Em segundo lugar, no verso 18 a 20, a fé ela é
operante, ela é ativa. A fé que ama a Deus, a fé que conhece a Deus, não é uma fé que apenas reconhece a existência de Deus, mas é uma fé que de fato ela tem temor de Deus, ela ama Deus e ela então produz ações, ela nos move à obediência de Deus. Os demônios obedecem a Deus porque eles estão debaixo do jugo de Deus. Nós devemos obedecer a Deus porque cremos nele, amamos a ele, e este amor, essa fé viva produz obediência, ela produz então uma vida frutífera. E essa é então a nossa terceira parte, do verso 21 ao verso 26, nós temos então a terceira divisão. A fé, ela é frutífera. A fé, ela é frutífera. Então observe bem aqui. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Nós vamos observar aqui esse versículo 21, entendê-lo na sua ordem correta. Talvez uma primeira leitura nós poderemos erroneamente, ignorando a história e não percebendo o verso 22, chegar à conclusão que Abraão, ele mereceu a salvação porque obedeceu, e ele foi justificado pelas obras, né? Mas não é isso que Tiago está declarando aqui. A pergunta é: Tiago está dizendo que a justificação foi pelas obras, ou as obras, a justificação se evidenciou por obras? É uma diferença muito grande disso. Se nós olharmos lá, por exemplo, Paulo em Romanos 4, verso 2 e 3, Tiago não está em contradição com Paulo, pelo contrário, ambos se complementam. Paulo ele faz a declaração na sua fórmula doutrinária. Romanos capítulo 4, verso 2 e 3. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Observe bem que Tiago, no verso 23, faz a mesma declaração. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então não há uma contradição real entre eles. O que Paulo está dizendo é que a fé somente é o instrumento para a justificação. Então, para que nós possamos receber a justiça de Cristo, basta-nos suficientemente crer em Jesus como nosso Redentor. E a justiça de Cristo, ela é atribuída, ela é imputada, ela é transferida para nós, ela é declarada sobre nós, perdoando todos os nossos pecados. Cristo somente, e somente por meio da fé, isto ocorre. É isso que Paulo está dizendo. O que Tiago vem dizendo é que, se isto aconteceu, se esta justificação foi atribuída a nós, ao crermos na justiça de Cristo como sendo suficiente para nos perdoar, nós precisamos agora, como perdoados, amados de Deus, restaurados, reconciliados com Deus, precisamos mostrar essa justiça em obras justas. E essa justificação, então, ela será comprovada por obras justas. É isso que Tiago vem nos falando. Observe bem, o verso 22 diz: vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A fé, ela é origem, é a fé quem origina, é pela fé que inicia então, e é na fé que nós recebemos a salvação. Mas a fé continua, e a fé ela então produz obras, ela produz obediência, e a justiça recebida pela fé, ela continua em obras justas, em obras corretas, em obras que evidenciam um coração reconciliado e perdoado por Deus. É interessante que tanto Lutero quanto Calvino,
eles comentando esse versículo, eles disseram que a justificação é somente pela fé, mas a fé salvadora, ela não vem só, né? Vou repetir, a justificação é somente pela fé, mas a fé que justifica, a fé salvadora, ela não vem só. Então, a fé que salva, a fé salvadora, a fé que nos traz a justificação, ela não vem sozinha, pelo contrário, ela produz obras de justiça, ela é frutífera. Então a fé, ela é frutífera, ela produz de fato bem na vida de outras pessoas. E aí Tiago, ele usa como exemplo não só Abraão, e nós devemos lembrar na história, né? Abraão não obedeceu para ser justificado, ele não ofereceu seu filho como sacrifício sobre o altar e aí ele foi declarado justo. Não, ele creu primeiro e pela fé ele obedeceu, pela fé ele levou seu filho, pela fé ele ofereceu seu filho e pela fé ele foi aceito. Então a fé, ela antecede as obras, a fé, ela antecede a obediência, mas a fé, ela produzirá frutos. E é isso que a gente vê na história de Abraão. De igual modo, o verso 25, ele cita novamente um outro exemplo, no caso da meretriz Raabe. Obviamente o Tiago não estava aprovando a ocupação imoral daquela mulher, mas estava mostrando como que a partir do momento em que ela creu, a vida que ela levava, agora recebendo o perdão de Deus e crendo na mensagem, na verdade de um Deus que vinha conduzindo o seu povo sob a promessa de Abraão, o pai da fé, esta mulher também creu, e ela então, ao crer, ela então creu na promessa de que Deus levaria Israel à vitória, e ela então decidiu unir-se ao povo de Israel, protegendo os espias, e encaminhando, guardando, escondendo-os em sua casa, encaminhando-os por outro caminho seguro, para que eles pudessem levar a notificação a Israel, e assim se cumprisse a promessa de Deus para o povo de Israel. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Observe que Tiago, ele diz no verso 19 que a fé sem obras, ela é demoníaca. No verso 20 ele diz que esta fé sem obras, ela é inútil. E agora no verso 26 ele diz que esta fé sem obras, ela é morta. É por isso que podemos então concluir que a fé salvadora, que ela então é a fé produzida por Deus em nós, uma fé que tem um conhecimento verdadeiro, que tem uma confiança inabalável, que tem um compromisso que produz submissão. Esta fé salvadora, ela é caridosa, conforme vemos no verso 14 ao verso 17. Ela é uma fé operante, é uma fé que produz obediência, conforme vemos no verso 18 ao verso 20. Mas ela, por fim, também é uma fé frutífera. Ela produz frutos, ela produz evidências, ela se externaliza, ela se materializa, ela se traduz em cuidado pelos outros. Por isso que ela é uma fé frutífera, conforme vemos do verso 21 ao verso 26. Que Deus, ele nos abençoe, para que nesses dias de dificuldades, esses dias em que certamente saberemos de irmãos, de pessoas próximas de nós padecendo necessidade, padecendo fome, padecendo carestia, que não sejamos hipócritas, conforme o verso 16 acusa, e que na nossa boca não se encontre ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, enquanto temos abundância na nossa casa, mas um coração vazio de realmente temor do Senhor, de uma fé salvadora, de uma fé caridosa, operante e frutífera. Mas que sejamos coerentes com a palavra de Deus, obedientes ao mandato de Deus, e que
conforme Jesus lá em Mateus capítulo 5, verso 16, ele nos declara, Mateus 5, verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a nossa tarefa é de fazer com que Deus seja glorificado através das nossas boas obras. E nós que somos salvos, conforme Paulo fala em Efésios 2, verso 10. Efésios 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus nos abençoe, que sejamos fiéis, tenhamos o temor do Senhor, que de fato tenhamos uma ortodoxia que se revela numa ortopraxia, que a doutrina correta produza uma conduta e relacionamentos corretos e saudáveis, para que a nossa fé possa de fato mostrar o amor de Deus. Em nome de Jesus, amém.